Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do Educação em Rede, um programa desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão em parceria com o Governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Educação. O nosso programa tem como objetivo trazer reflexão sobre temas muito importantes, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa história, a nossa cultura, né? Sempre com o propósito de educar e informar também. E por falar em educação, a gente está às vésperas aí do Exame Nacional do Ensino Médio desse ano. As provas acontecem nos dias 21 e 28 de novembro, vão ser 2 domingos, e essas provas vão ser aplicadas tanto na versão impressa quanto na versão digital. Os participantes isentos que não compareceram às provas em 2020 fizeram uma nova inscrição no mês de setembro e vão ter essas provas aplicadas em janeiro de 2021. Para você saber direitinho o seu local de prova, é só você acessar o site do INEP, que é o www.gov.br/INEP. E já que a gente está falando sobre Enem, a gente vai falar sobre datas históricas. Você topa? Pois é um tema que sempre pode virar questões importantes nessa prova, que é tão importante aí para você, né? Você, por exemplo, sabe o que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889? Pois é, essa é a data, se você não estava sabendo, fica ligado, porque essa é a data da proclamação da República no Brasil. Mas você sabe o que significa essa data? A partir da proclamação da República, o Brasil mudou em relação aos seus aspectos sociais, culturais e econômicos. E quais fatores levaram a essas mudanças? Pensando na importância de debater alguns desses temas históricos que podem ajudar você que é estudante agora nessa reta final do Enem, a gente vai conversar um pouco agora sobre essa data tão simbólica para as mudanças no sistema político do país. Para conversar mais sobre esse assunto, a Educação em Rede conversou aí com o professor Marcelo Cheche Galves. Ele é professor aqui da UEMA, doutor em História e coordenador do Núcleo de Estudos do Maranhão, oitocentista. Vamos assistir. A gente está recebendo hoje aqui no Educação em Rede, professor de História da UEMA, Marcelo Cheche, e a gente vai conversar um pouco mais sobre a proclamação da República. Olá, professor, seja bem-vindo. Obrigado. Professor, a gente está aí às vésperas de um Enem, né? E essas datas históricas são extremamente importantes para esses momentos de prova, a gente sabe que elas sempre estão presentes. E então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que foi a proclamação da República e qual era o contexto do país nesse momento. Bom, de fato, essas datas nos dão oportunidade, né, muitas vezes, de falar para um público mais amplo sobre questões que importam, né? Acho que é importante a gente pensar que, naquele momento, 1889, uma parte importante do mundo vivia em sistemas republicanos, né? No continente americano, por exemplo, o Brasil era a única exceção, né? E a ideia de república entre nós tínhamos uma tradição de monarquia muito grande, né, com os portugueses. A ideia de república entre nós começa a ganhar importância na década de 1870. E isso tem uma relação com as transformações que o país vivia naquele momento, né? A Guerra do Paraguai deu ao exército brasileiro um nível de profissionalização que ele não tinha e um desejo de participação política. As pressões pelo fim da escravidão eram crescentes, as pressões internacionais, os fluxos de imigrantes europeus para o Brasil cada vez maiores, e junto com isso o desenvolvimento da cultura do café, originalmente no Rio de Janeiro, mas naquele momento principalmente em São Paulo, né? E essa é uma transformação importante, porque os cafeicultores paulistas vão abraçar o projeto de república, né? Porque o projeto de república trazia junto com ele a ideia de federação, a ideia de autonomia das províncias, e isso interessava muito as províncias que enriqueciam naquele momento, como o caso de São Paulo, né? Então é um tempo de muitas transformações. E houve muita resistência nesse momento de quem era favorável ao Império? Olha, é importante pensar que, a nossa proclamação da República, ela se dá sem muitos sobressaltos, né? Quer dizer, não há um grande episódio que marque a proclamação da República. E isso acontece, em parte, porque a base de sustentação do Império era a escravidão, né? Quer dizer, nós nos mantivemos como um território unido após a independência. E durante 60 anos, graças a um pacto das nossas elites em torno da manutenção da escravidão. A escravidão é a grande base que une
os grandes proprietários desse país de norte a sul. Com as pressões internacionais, especialmente britânicas, com as mudanças no mundo e a abolição da escravidão em 1888, o Império perde muito da sua base política. Isso acho que ajuda a entender um movimento em que muito mais o Império cai do que é derrubado. Não é? Evidentemente que os monarquistas existiam e existirão durante muito tempo, e é curioso pensar, inclusive, né, uma parte da população recém-liberta que vai incorporar o receio de que agora, com a República, a condição de liberto pudesse ser alterada, que a escravidão, de repente, pudesse voltar, mas isso é muito pontual. Quer dizer, de um modo geral, a República é instaurada no Brasil sem muito sobressalto. E sobre a influência positivista nesse momento? Ela trouxe muitas mudanças nos referenciais do país? Eu acho que quando a gente pensa em um projeto de república, na verdade existiam muitos projetos de república ali. Quer dizer, a República dos Cafeicultores de São Paulo era a república como sinônimo de federalismo, né? Sinônimo de ampla autonomia das províncias. A inspiração era os Estados Unidos, por exemplo. Quando nós pensamos a ideia de república no Exército Brasileiro, no alto oficialato, a república que está ali no horizonte é a positivista, né? Quer dizer, uma certa ideia de progresso, a própria ideia da monarquia como substituída pela república num processo de evolução natural das sociedades, que é um dos princípios do positivismo, a ideia do Estado laico, né, separado da igreja, que nós vamos adotar na Constituição de 1891, que é a primeira Constituição da República, enfim. Ali no Exército há uma ideia de república que vai ser majoritária durante os primeiros anos, né? O Deodoro da Fonseca é o primeiro presidente, o segundo é o Floriano Peixoto, mas logo em seguida os cafeicultores assumem o poder, né? Com a eleição do Prudente de Moraes. Então, dá para dizer que os 4 ou 5 primeiros anos foram anos prioritários de uma república de inspiração positivista, sim, mas que logo depois isso se modifica com a chegada ao poder, digamos mais plenamente, dos cafeicultores de São Paulo e de Minas Gerais. Professor, quando a gente fala de Maranhão, como é que foi essa configuração da proclamação da República aqui? Olha, eu vou aproveitar a tua pergunta para sugerir uma leitura de um livro muitíssimo interessante que saiu agora, do Matheus Gatto, que é um professor da Unicamp e que foi aluno aqui no Maranhão, aluno da UFMA, hoje ele é professor da Unicamp. Ele acaba de lançar um livro chamado O Massacre dos Libertos. Né? E o livro, o fio da meada do livro é a história de uma concentração de pessoas na porta de um jornal aqui em São Luís, quando chega a notícia da proclamação da República, e essas pessoas tentam agredir o proprietário do jornal, tentam invadir a redação, por aquele jornal ser republicano, né? E de haver a ideia, o boato de que a República prejudicaria as populações recém-libertas. Né? Então é interessante pensar como um episódio que acontece no Rio de Janeiro naquele momento, e aí o Brasil já tem telégrafo, né? Ou seja, as comunicações já eram mais rápidas do que eram anteriormente. No dia seguinte, quer dizer, você tem na província uma leitura de que a proclamação da República poderia, né, numa província de base tão escravista como o Maranhão, alterar a questão da mão de obra. De um modo geral, o que vai acontecer com as elites políticas aqui do Maranhão, e é um padrão, né, que nós podemos acompanhar em outros lugares, é a gradativa acomodação desses grupos no novo sistema político. O senhor falou um nome aí que é muito conhecido quando a gente fala de proclamação da República, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. O que ele representava para esse movimento? Eu penso que o Marechal Deodoro ele expressa muito as características do movimento. O Deodoro, antes de tudo, é um militar, né, que ocupa um lugar de alto escalão na estrutura do Exército. O ato da proclamação da República é um ato militar, né, então a figura do Deodoro representa a instituição Exército. Embora o Deodoro não tivesse nenhuma trajetória como republicano, né, o Deodoro é uma figura vinculada, inclusive, ao imperador, né, ao Dom Pedro II, mas que naquele momento ocupa um espaço talvez mais de representação de uma vontade do Exército. Né? Num episódio que não é caracterizado por embates militares, nós não temos
uma grande guerra, né, batalhas em torno da proclamação da República. Então, eu penso que a figura do Deodoro, com a idade avançada que já possuía, com o passado monarquista que ele nunca escondeu, e que é de onde ele vem politicamente, eu acho que expressa muito essa transição, né, essa transição para a República sem maiores instabilidades políticas. Agora, voltando à questão do Enem, eu queria que o senhor sugerisse para os nossos alunos quais os pontos, né, principais que eles poderiam abordar ao dissertar sobre a proclamação da República. O que o senhor acha que é mais importante? Eu penso que tem dois caminhos aí para se abordar isso, especialmente com os dois pés na realidade nossa, né, que é de onde a gente sempre olha para outros tempos. O primeiro ponto é a questão da Constituição. Né? A Constituição de 1891, que é a nossa segunda, ela é uma Constituição que, embora ainda muito conservadora em relação à Constituição primeira de 1824, estabelece os três poderes, né, o equilíbrio entre os três poderes. A primeira Constituição tinha um quarto poder, né, que era o moderador, e que era prerrogativa do rei, do imperador. E ela amplia um pouco os direitos políticos. Não é muito, não, mas como ela amplia o voto deixa de ser por renda, deixa de ser censitário, o número de votantes aumenta, embora as mulheres e os analfabetos continuem sem direito ao voto. Essa é uma questão importante quando a gente compara a Constituição de 1891 à Constituição vigente agora, nossa, que é a de 1988. Tá? Nós vivemos um alargamento dos direitos políticos e civis. E isso é muito importante no momento que nós vivemos, porque há no nosso cenário atual a ideia de que esses valores não importam, né? De que a Constituição não importa, que essas liberdades não importam. Então, acho que é importante sempre, ao olhar para a República, pensar essa trajetória e o valor do Estado democrático de direito. Né? Quer dizer, o valor de você viver com todos os nossos problemas, os nossos senões, os direitos que a Constituição de 1988 nos asseguraram. O outro ponto é o fato da Constituição de 1891 ter criado o Estado laico, né? Ter separado o Estado e Igreja. Né? Naquele momento, essa era uma demanda dos positivistas, era uma demanda de outras religiões que não a católica. Por exemplo, alguém para se eleger como deputado e senador no Império deveria obrigatoriamente professar a religião católica. Então, nós avançamos em relação a isso, e esse é um avanço que não pode ser negociado. Né? Nós vivemos hoje uma aproximação muito perigosa entre igrejas e Estado, né? E com consequências ameaçadoras. Né? Então, o Estado laico garantido pela Constituição republicana, eu acho que é um ponto que poderia ser explorado para uma discussão muito atual sobre o tema. Então, quando a gente fala de evolução constitucional, o senhor acha que não houve muita mudança? Do ponto de vista constitucional, comparando a Constituição republicana de 1891 para a atual de 1988, nós tivemos um alargamento dos direitos. Né? Voto analfabetos, voto feminino, voto secreto, a criação de um Código de Direito Civil que o Brasil só vai ter em 1916. Então, são liberdades que foram construídas ao longo do século XX e que hoje estão em risco. Tá? Então, o que eu estou frisando é que nós vivemos esse alargamento das liberdades, não é ainda, está longe de ser a sociedade que gostaríamos, mas é importante pensar o quanto esse caminho não pode retroagir, não pode retroceder. Sim. Então, professor, agradeço muito a sua contribuição aqui com a gente, né? Muito obrigada. E, Lucas, é contigo aí no estúdio agora. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá aí, muito interessante, né? O professor trouxe aí reflexões sobre como pensar todo o contexto histórico que culminou aí na proclamação da República no Brasil. Isso pode ser muito importante aí na sua prova. Agora, você quer saber outro tema, né, que a gente pode, quem sabe, abordar aqui no Educação em Rede?
nessa reta final de Enem principalmente, é só você acessar as redes sociais da gente que aparecem no QR Code aqui na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, deixa lá a sua sugestão, quem sabe a gente volta aqui com o tema que você sugeriu. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho com mais Educação em Rede, não sai daí. Olá pessoal, vocês estão gostando da Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Você já pensou em fazer um curso de docência à distância? Pronto! A UEMA, em parceria com a CAPES e a Universidade Aberta de Portugal, oferecem o curso Formação para a Docência Digital em Rede. Você não vai perder essa oportunidade, né? O curso é online, gratuito e com certificação dupla, garantida pela UEMA e pela Universidade Aberta de Portugal. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 16 de novembro. Para mais informações, acesse escadauema.com. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMANET. Diminuindo distâncias e construindo história. Estamos de volta com a Educação em Rede e a gente estava falando sobre datas importantes no bloco anterior e a gente vai continuar falando nesse bloco também. Você sabia que no dia 13 de novembro é celebrado o Dia Mundial da Gentileza? Pois é, no dicionário a palavra gentileza está classificada como um substantivo feminino que significa qualidade ou caráter de gentil, ação nobre, distinta ou amável. Um sentimento tão importante nesse período de pandemia que muitas pessoas tiveram suas vidas modificadas, na verdade. Acho que um gesto de gentileza é sempre muito importante e muito bem-vindo também. A ideia de criar uma data para esse assunto surgiu numa conferência em Tóquio, realizada em 1996, que reuniu grupos que propagavam o conceito pelo mundo. O movimento foi criado com a finalidade de motivar as pessoas a criar um mundo mais gentil, principalmente no ambiente de trabalho, que é onde passamos a maior parte do tempo de nossas vidas. A data também é uma homenagem ao poeta José da Trino, que ficou conhecido como o Profeta Gentileza. Ele, na década de 1970, andava pelas ruas do Rio de Janeiro espalhando palavras de bondade e que ele pintava ali nos muros da cidade. Uma das suas frases célebres é gentileza gera gentileza. Eu tenho certeza que você já escutou essa frase em algum dia na sua vida. O Profeta Gentileza morreu aos 79 anos em 1996, mas a sua obra inspirou artistas como Marisa Monte. E também em 2002 ele foi homenageado no Carnaval do Rio de Janeiro, sendo o enredo da escola de samba. Acadêmicos do Grande Rio, com um desfile preparado pelo carnavalesco maranhense Joãozinho 30. A mensagem principal do enredo era gentileza gera gentileza, amor. É isso, praticar pequenos atos de gentileza com o próximo é muito importante e a gente vai continuar falando sobre esse assunto com o psicólogo Cláudio Guida de Souza, ele que é chefe da divisão psicossocial da Universidade Estadual do Maranhão e já é um parceiro aqui do nosso programa. E para falar mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no Educação em Rede o profissional psicólogo Cláudio Guida de Souza, que é chefe da divisão psicossocial da Universidade Estadual do Maranhão e parceiro aqui já da Educação em Rede. Seja muito bem-vindo, professor.
Olá, Lucas, tudo bem contigo? Tudo certo, tudo tranquilo. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa tão empolgante, tão informativo, tão instigante, que é o Educação em Rede, para falar de um assunto tão necessário, né? Nas relações humanas que, em não poucas vezes, são tão complexas. Pois é. Professor, a gente está passando por um momento de pandemia, a gente passou por um período de isolamento social muito forte, foram muitas perdas, muitas famílias foram impactadas por esse momento. E falar sobre gentileza durante esse período, para muitas pessoas pode até ser difícil, mas é um sentimento, é uma atitude, é uma decisão importante. Verdade, Lucas. Nós, seres humanos, nós temos emoções diferentes. Nós temos percepções diferentes. Nós temos aquilo que a psicologia chama de construtos. Nós temos uma percepção de fatos e de fenômenos, não de uma forma simétrica, mas de uma forma assimétrica. E nessa pandemia, muitas pessoas ficaram mais sensíveis, muitas pessoas ficaram mais fragilizadas, professores ficaram fragilizados, alunos ficaram fragilizados. Naquele período de lockdown, naquele período de isolamento, muitas pessoas elas concentraram, por exemplo, suas emoções nas informações, pessoas morrendo, pessoas sofrendo, a polarização política. E isso influencia, de uma certa forma, uma certa carência de gentileza. As pessoas se tornam mais abruptas, elas se tornam mais reativas, e de fato foi um momento muito difícil para as pessoas do mundo inteiro diante da pandemia. Gentileza ajuda na nossa construção social, né? Falando coletivamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre como isso influencia na forma como a gente... Sim, é aquele jargão, né, Lucas? E caro telespectador, que gentileza gera gentileza. E do ponto de vista, por exemplo, neurológico e bioquímico, quando nós somos gentis uns com os outros, essa gentileza, ela produz um hormônio chamado dopamina, que é aquele hormônio do prazer, aquele hormônio da satisfação. E quando a gente pensa nesses processos intrapessoais e interpessoais, a gente pensa, por exemplo, em um mundo cheio de polarização, cheio de diferenças, onde tem a pessoa que pensa diferente de uma outra pessoa, que quando a gente pensa, por exemplo, em gentileza, a gente pensa muito na palavra alteridade. A palavra alteridade ela está presente na psicologia, ela está presente na antropologia, na sociologia, na educação, no direito. E o que é alteridade? É eu perceber que os meus interlocutores são diferentes de mim. É eu perceber que as pessoas não pensam como eu penso, não sentem como eu sinto, não veem como eu vejo. Quando eu tenho essa percepção de alteridade, eu vou tratar o outro com gentileza. Mesmo quando ele não pensa como eu penso. Por exemplo, a gente está numa sociedade mundial e nacional polarizada. E que você tem o pensamento da direita, da esquerda, você tem o heterossexual, o homossexual, o bissexual. São pessoas diferentes que nós precisamos respeitar. E às vezes a ausência da gentileza ela é provocada, ela é causada pelo conhecimento da alteridade. É eu respeitar o outro pela sua diferença. Eu posso dizer que quando uma pessoa ela tem o conhecimento de alteridade, tem gentileza, ela passa a ter empatia, Lucas, que é você se colocar no lugar de uma outra pessoa. Pois é, isso que eu ia puxar, aproveitando esse gancho aí, a empatia está diretamente ligada com a gentileza. Você se colocar no lugar da outra pessoa e saber que aquela posição pode ser difícil para ela e por isso talvez você tenha que tratar com um pouco mais de cautela, de carinho, de respeito.
as duas coisas estão diretamente ligadas. Sim, sim. Porque a empatia é você se colocar no lugar de uma outra pessoa. Eu sou especialista em programação neurolinguística. E existem alguns pressupostos, por exemplo, que podem trazer uma ausência de gentileza. Por exemplo, segundo a programação neurolinguística, Lucas, a palavra propriamente dita, ela tem um impacto na mente do meu interlocutor de 7%. A palavra. A fisiologia, o tom de voz, o tom da voz, tem um impacto na mente do teu interlocutor de 38%. E a fisiologia, como você olha para as pessoas, a tua reação facial, por exemplo, eu posso ser gentil com uma pessoa com um olhar, com um sorriso. Às vezes a gente chega no ambiente do nosso trabalho ou na escola e o professor está mal-humorado, não sorri, ou as pessoas que trabalham comigo estão mal-humoradas, e nós, seres humanos, nós percebemos isso. A gentileza, ela perpassa pelo que você diz. A gentileza perpassa pelo teu tom de voz. Sim. Você pode, por exemplo, o meu tom de voz, aqui ele está um tom de voz gentil, mas eu posso ter um tom de voz agressivo. Isso causa um impacto nas emoções do meu interlocutor. A forma que eu te olho, a forma que eu olho para os telespectadores, eu posso olhar com gentileza, eu posso olhar com desconfiança. Então, os seres humanos, eles são neurológicos. Sim. E geralmente as brigas, as polarizações, das mais diversas discussões, elas são suscitadas pelas palavras, pelo tom de voz e pela tua fisiologia. Por que é tão difícil, então, ser empático, gentil? A gente tem visto aí nos últimos tempos muitos exemplos na internet, fora dela, em vídeos que viralizam, enfim, situações que acabam chegando, sendo compartilhadas, viram notícias. Por que é tão difícil a gente ser gentil, a gente ser empático com o nosso colega, o nosso amigo, a pessoa que a gente não conhece também? Eu volto àquela pauta, Lucas, caro telespectador, da alteridade. A alteridade é um aspecto extremamente importante para a gente conhecer essa complexidade relacional. Eu falei inicialmente na nossa conversa que a gente vive um mundo polarizado. Um mundo polarizado na política, um mundo polarizado até mesmo na religião, um mundo polarizado nas redes sociais. A pessoa que eu admiro não pode ser lacrada por uma outra pessoa. Você tem, por exemplo, nessa pandemia, aconteceram muitos conflitos familiares, grupos de WhatsApp, pessoas saindo, pessoas sendo removidas. Porque as relações humanas, elas são complexas, elas são difíceis. Existe um princípio na neurolinguística que diz o seguinte, que as relações intrapessoais, que é a relação que eu tenho comigo mesmo, é a causa das relações interpessoais. Se eu consigo gerenciar as minhas emoções, se eu consigo me conhecer de verdade, se eu consigo perceber as minhas fragilidades, eu vou ter uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de ter relações interpessoais saudáveis, de respeitar a individualidade do outro. Então, a gentileza, ela começa conosco. Eu preciso ser gentil comigo. Eu preciso ser gentil com as pessoas que estão mais próximas de mim. Depois, as pessoas que fazem parte da minha atividade laboral. Então, assim, as relações humanas, elas são complexas. E o primeiro ponto para que nós sejamos gentis de fato é eu ter o domínio próprio, é eu dominar as minhas reações, é eu dominar as minhas mais atividades emocionais que muitas vezes não concordam com aquilo que eu vejo ou com aquilo que eu sinto. Isso tem a ver com saúde mental? Sim, perfeitamente. Porque, assim, vocês imaginam, vamos imaginar que João e Maria trabalham na mesma empresa,
trabalho aqui na Universidade Estadual do Maranhão. Sim. E aí eles têm uma desavença, né? Maria provoca uma mágoa em João, tem uma briga ali laboral, tudo tal. Sim. E aí eles não conversam, eles não tratam o assunto. E isso vai virar o quê? Vai virar uma mágoa, vai virar um desconforto emocional. E eles não se falam mais. Eles estão no mesmo ambiente de trabalho, mas não se olham, não se falam. São palavras curtas. E isso causa um incômodo emocional. Isso pode acontecer, pode ter o quê, Lucas? Gatilhos. Ele começa a ter ódio de João, começa a ter problemas, que começa a levar esses problemas para casa, levar esses problemas para a sala de aula, enfim. Então, assim, a doença mental, ela sempre é processual. Ninguém, por exemplo, nunca fica deprimido do dia para a noite, ansioso do dia para a noite, com humor bipolar do dia para a noite, com outras doenças mentais, as mais diversas do dia para a noite. Isso é processual e acontece geralmente com uma desavença relacional. Perfeito. E o fato de ser gentil, agora falando sobre o poder da gentileza, né? A gentileza gera gentileza, como você falou. Isso melhora o dia a dia das pessoas. Bom dia, uma ajuda, um agradecimento. Porque, na verdade, Lucas, é o seguinte, a gente costuma falar que gente tem o poder de curar gente. E gente tem o poder de adoecer gente. Né? Eu me lembro que em um certo atendimento, eu atendi uma jovem, e ela começou a falar, e passou 30 minutos, 60 minutos, e indo para 80 minutos e ela não parava de falar. E aí eu já estava incomodado com aquilo tudo. Eu falei, eu posso falar alguma coisa para você? Ela disse, não, você já me ajudou. Eu só queria ser ouvida por alguém. Às vezes a gente parar para ouvir o que o outro tem para falar é um sinal de gentileza. Porque às vezes a gente sempre quer falar, mas não tem a gentileza de ouvir o outro. O que o outro tem a falar? Então, gente tem o poder de curar gente, mas gente também tem o poder de adoecer gente. Então, a gentileza é um construto que vai gerar dentro de nós as mais diversas emoções que vão fortalecer o nosso sistema imunológico. Agora, professor, só para a gente ir caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa coisa de repercutir muito quando alguém é gentil, quando isso acaba virando uma notícia, por exemplo. É muito comum virar notícia, é até estranho, quando alguém é gentil com outra pessoa, alguém achou uma carteira com dinheiro e devolveu. Enfim, por que você acha que isso vira notícia, gera interesse, enfim? Na verdade, assim, Lucas, a gente tem uma percepção do ser humano de uma forma multifacetada. A história tem uma percepção do ser humano, a antropologia, a sociologia, a filosofia, a psicologia, a teologia. E o ser humano na história sempre foi aquele sujeito egoísta, aquele sujeito que só consegue olhar para o seu próprio umbigo, aquele sujeito que gosta de falar das suas próprias justiças. E quando, por exemplo, alguém tem esse estereótipo de gentileza, coloca na rede social, bate um selfie, eu ajudei uma pessoa pobre, eu ajudei... E talvez isso não seja o sinônimo de gentileza. A gentileza é algo espontâneo, é algo que é construído nas relações adversas, nas relações que acontecem em relacionamentos, na família, na atividade laboral. A gente tem muitos problemas na atividade laboral. Então, assim, eu penso que a gentileza ela acontece de dentro para fora. Tem um livro chamado muito interessante do processo penal. Quando falo de alteridade, de gentileza,
a gente perpassa por todas as áreas, que é a teoria dos jogos. Muito interessante. E a teoria dos jogos, ela implica em eu conhecer os meus interlocutores. É eu conhecer a fragilidade dos meus interlocutores. É eu conhecer o humor dos meus interlocutores. Por exemplo, é eu conhecer o humor que já foi ensinado por Hipócrates, médico grego, que ele dizia que nós seres humanos somos detentores de 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. A teoria dos jogos implica em conhecer, por exemplo, o teu humor. Eu sei que Lucas é um cara colérico, eu vou saber falar com ele, eu vou saber lidar com ele. Eu sei que a minha esposa, ela é fleumática, eu vou trabalhar com ela para que ela se sinta bem. É aquilo que a psicologia chama de rapport. O que é rapport? É eu ter uma sincronia comunicativa com o meu interlocutor. Então, a gentileza, ela não é setorial. Sim. Ela não é simplesmente situacional. Ela é construída na nossa vida. Então, quando você olha uma pessoa, poxa, aquela pessoa foi gentil, nossa, que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa. Enquanto isso deveria ser uma prática do nosso dia a dia, nas nossas mais diversas relações. A nível de informação e por curiosidade, o colérico é o quê? Colérico. Sanguíneo e colérico são pessoas que têm são pessoas extrovertidas. Pessoas que gostam de falar e tal. Mas o colérico é a pessoa que é mais reativa. Sim. Ela ali aparentemente é quieta, mas ela tem reações às vezes explosivas. Elas guardam sentimentos. O sanguíneo não. O sanguíneo fala na hora, fala na lata. Sentiu, fala. O fleumático é o sujeito que tudo para ele tá bom. É o cara que não se esquenta com muita coisa. E o melancólico, ele é muito introspecto e geralmente ele é perfeccionista. Então, assim, é interessante que nós conheçamos os humores, os temperamentos, para que nós sejamos gentis. Porque as pessoas, elas recebem as palavras e os processos emocionais diferentes. Agora, Lucas, telespectadores, não é fácil. Relacionamentos humanos não é fácil. Mas que sejamos gentis. É isso. Tá certo, tá explicado. Depois eu vou pesquisar direitinho esse negócio aí. Eu gostei de saber disso. A gente conversou agora com o psicólogo Cláudio Guida, chefe da divisão psicossocial aqui da Universidade Estadual do Maranhão. Muito obrigado pela conversa, viu, professor? Lucas, é sempre um prazer estar aqui contigo. Quero mandar um abraço aí para o nosso reitor, Dr. Gustavo Pereira, por essa construção da Universidade Estadual do Maranhão. E cada fala dele eu percebo que ele tem um talento para trazer gentileza, e isso é extremamente importante. Um abraço também para o nosso pró-reitor da Progep, Dr. Rômulo Travassos, e também o professor Luiz Álvaro, que é da qualidade de vida, ligado ao SOP, que é o Serviço de Orientação Psicológica e Psicopedagógica. E eu me sinto assim muito feliz em estar aqui e agradeço pela gentileza de Lucas. Lucas é um cara extremamente gentil. Você também. E a todos aqueles que fazem parte desse processo da educação em rede. Tá certo, a gente conversou com o professor Cláudio Guida, que é chefe da divisão psicossocial da Universidade Estadual do Maranhão. Muito obrigado, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial agora. A gente volta já, não sai daí que eu espero você. Você já pensou em fazer um curso de docência à distância? Pronto! A UEMA, em parceria com a CAPES e a Universidade Aberta de Portugal, oferecem o curso Formação para a Docência Digital em Rede. Você não vai perder essa oportunidade, né? O curso é online, gratuito e com certificação dupla, garantida pela UEMA e pela Universidade Aberta de Portugal. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 16 de novembro. Para mais informações, acesse escadauema.com. Tudo começa pelo primeiro degrau.
Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação. Aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Olá pessoal, vocês estão gostando do Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Estamos de volta com a Educação em Rede, a gente vai direto para a nossa agenda cultural. Tem muitas novidades que a Tâmara Cantanhede preparou para a gente. Vamos ver. Oi, Lucas! Oi, pessoal! Começa agora a Agenda Cultural da Educação em Rede, sempre trazendo dicas de cursos, eventos e seletivos para você. A nossa primeira dica de hoje vai para quem está entrando no ensino fundamental e médio. Os colégios militares 2 de julho do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão estão com editais abertos para a seleção de alunos 2022. As vagas são para ensino fundamental e médio e estão distribuídas em vários municípios do estado. Você pode conferir o edital específico de cada unidade acessando a página sbm.ssp.ma.gov.br. E hoje a gente tem também uma informação muito especial para quem tem mais de 60 anos e deseja começar ou fazer um novo curso superior. A UEMA criou e aprovou o Programa de Política Afirmativa para a Pessoa Idosa no Ensino Superior, o programa UEMA 60+. Para o ingresso nos cursos, será realizado seletivo com edital específico,
onde constarão todas as informações sobre as provas e os números de vagas por curso e campus. Fique ligado que a previsão é de que o edital seja divulgado agora em dezembro. E para você que é professor, a nossa sugestão é o curso Formação para a Docência Digital em Rede. O novo curso da plataforma Escada serve como apoio aos professores diante dos novos desafios do ensino digital em rede. O curso é uma parceria entre a Universidade Estadual do Maranhão, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e a Universidade Aberta de Portugal. As inscrições vão até o dia 16 de novembro e as aulas têm previsão de início no dia 22 de novembro. Para inscrições e mais informações, acesse escadauema.com. Esse escada é com K, tá? Assim como está aparecendo aqui no vídeo. Lembrando que os cursos da plataforma Escada não possuem pré-requisitos e podem ser feitos por qualquer pessoa que tenha interesse em adquirir novos conhecimentos e buscar aperfeiçoamento pessoal e profissional. É isso, gente. A nossa agenda de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tá aí, obrigado, Tâmara. E claro que depois da nossa agenda cultural vem a nossa clássica Dica de Livro. Vamos ver quem trouxe pra gente a indicação de hoje. Olá, meu nome é Alexandra Nicolas, eu sou cantora e compositora maranhense. Hoje eu vim aqui especialmente para falar para vocês sobre um livro que eu adorei ler e indico para quem quer conhecer a vida e a obra de um grande poeta e artista maranhense, João do Vale, o poeta do povo. Há um ano eu fui convidada a fazer parte do núcleo de pesquisa que vai transformar o forró em patrimônio imaterial do Brasil. E sendo assim, representante do Maranhão para essa pesquisa, eu tive que me aprofundar na vida e na obra de João do Vale. Minha gente, vocês não têm ideia da riqueza e de todos os ensinamentos que esse poeta, que mal terminou os estudos, consegue passar pra gente com tanta garra, desbravando tudo, e você não consegue acreditar que ele, diante de tanta dificuldade, conseguiu superar todas as expectativas e desafiar todas as probabilidades. E ninguém imaginaria que ele, vindo de Pedreiras, interior do Maranhão, ia conseguir todo o sucesso e todo o mérito que ele conseguiu. Então eu indico para vocês, se vocês tiverem interesse em descobrir, em se aprofundar, em se apaixonar pela obra de João do Vale, eu indico que vocês leiam o livro de Márcio Pascoal, Pisa na Fulô, mas não maltrate o carcará, a vida e a obra de João do Vale. Muito obrigada, até a próxima. Tá aí, muito legal. O programa de hoje passou rápido, né? Educação em Rede passou voando hoje. A gente volta na próxima semana com mais dicas, mais debates aqui no nosso Educação em Rede. Anota na sua agenda, toda quarta-feira às 7h30 da noite, com reprises aos sábados às 5 da tarde. Eu vou esperar você semana que vem. Até lá, eu espero você. Parceira da TV Educação. Caminho para o Saber.